Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo quem vos fala, no dia 20 de novembro, dia municipal da consciência negra. Bom, eu gostaria de convidar vocês aí para participar dessa live, interagir aqui comigo e bater um papo a respeito desse assunto, né? Tratar aí um pouco sobre essa questão, falar um pouco sobre racismo, sobre feriados municipais, propósitos desses feriados, se tem finalidade ou não. Já vai aproveitando, ô Tata, boa noite, Vivi, Reginaldo, Silvia, boa noite para todos vocês. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês em relação ao feriado, se vocês concordam, discordam. Deixa eu ver, tem um negócio aqui para assinar, eu vou assinar para vocês. Tá chegando aqui, eu vou assinar. Então, deixem aí nos comentários a opinião de vocês em relação ao feriado. Se vocês concordam, acham que tem que existir feriado para consciência negra, ou se vocês discordam, tá? Vocês podem discordar de mim, não tem problema, mas eu deixo bem claro aqui minha opinião e não fujo da raia, né? Então, já de antemão, afirmo aí que sou totalmente contrário a esse feriado e as razões vou expor aqui. Bom, gente, a verdade é que tá ficando caro esse negócio aí de combater racismo, né? De falar que defende os negros. Vocês viram aí quem que a prefeitura teve que trazer para fazer um trabalho de combate ao racismo? Vocês viram? Jorge Aragão, isso mesmo. Então, logo mais aí, dentro de instantes, o cantor Jorge Aragão, né, conhecido pelo seu trabalho no samba, estará aqui na nossa cidade para fazer um mega showzaço de graça, entre aspas, como diria a nossa saudosa ministra, né, Margaret Thatcher. Não existe dinheiro, não existe dinheiro, como fala, gente? Caramba, minha cabeça. Não existe nada de graça, né? Que parta da iniciativa pública, né? E sim o dinheiro dos pagadores de impostos. Olha quem tá ali, gente. Ai, meu Deus do céu. Disfarça. A Miriam causando, gente. Tô na casa dela. Então, gente, o Jorge Aragão vai estar aqui, tocando um samba, causando e com dinheiro público, né? E aí ele vai falar, né, contra o racismo, defender o direito dos negros, contra a violência que a polícia causa. Então, assim, todo aquele mimimi da esquerda, todo aquele vitimismo que a gente já conhece, vai ser pago com o dinheiro dos nossos impostos, logo mais aí no evento que será realizado lá em frente à Arena da Fonte, né? Então, já iniciando aí, né, com esse fato desse evento aqui em Araraquara, a gente já pode afirmar que essa história de consciência negra, né, ela não tem como propósito lutar pela causa dos negros, defender os negros, né, lutar contra o racismo, contra a desigualdade. O único propósito desse dia da consciência negra é realizar um ativismo segregacionista, onde você coloca os negros em uma condição de superioridade e os brancos numa condição de inferioridade, tratando o negro como vítima, como oprimido, e o branco como o culpado, como o opressor, né? Então a gente vive aí num país que ele é miscigenado. Temos pessoas, né, com uma mistura de raças, etnias, culturas. Então, uma coisa que é rara no nosso Brasil é você encontrar, né, um negro que seja totalmente negro, um branco que seja totalmente branco, porque nosso povo é miscigenado, né? Temos aí diversas linhagens. Então, você criar um dia de consciência negra num país miscigenado duas coisas, né? Uma, burrice, e outra é você fazer descaradamente militância em prol de uma cor, né? E aí sim é realizar racismo
segregacionismo. Então, eu sou pardo, minha mãe é parda, meu pai é branco, né, um branco galego lá do Ceará, minha mãe é parda, provavelmente, né, tem descendência de índios, de negros, até mesmo de brancos, né, portugueses, mas eu me considero pardo, né? E eu até aproveito um pouco, né, da narrativa da esquerda para que joga pardo como negro, né? Aí eu me jogo também para a ala dos negros quando precisa fazer algum discurso, como o caso de hoje. Então hoje eu falo que eu não me sinto representado como negro por essa data. Enfim, então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é essa: é a militância que existe em cima do Dia da Consciência Negra para gerar essa segregação. Segunda coisa, né? Vocês viram aí o que aconteceu na cidade de Araraquara. No dia 15 de novembro, que foi dia da proclamação da República, o comércio abriu, tudo funcionou. No dia 20 de novembro, ficou fechado o comércio, dando a entender que o Dia da Consciência Negra é mais importante do que o dia da proclamação da República, né? E quando você analisa toda a narrativa da Prefeitura de Araraquara, da comunicação dela, o propósito deles é enaltecer figuras que são uma vergonha para o povo negro. Por exemplo, o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele escravizava negros. Então ele comprava e vendia no mercado negro os escravos. Olha que figura que eles utilizam para enaltecer o negro no dia 20 de novembro. Enquanto nós tivemos outras figuras aí que tiveram mais relevância: Luiz Gama, André Rebouças, e entre outros nomes que nós podemos citar. Não, vai falar logo do Zumbi dos Palmares, vai pegar logo a pior referência que a gente tem aí. Bom, pessoal, vamos lá. A Vivi tá falando aqui, ó, eu discordo, a consciência tem que ser... Ela discorda do Dia da Consciência Negra, né? Tem que ser uma cor só, somos todos iguais, e pedem tanta igualdade para raças e ideologias, e na hora H cada um quer fazer sua própria ideologia, seus próprios racismos, deixando bem claro que no fundo ninguém quer igualdade, verdade. A Roseli também discorda, assim como eu, né? Todo dia é dia de negro, branco, pardo e amarelo. Aí, gostei, isso mesmo. O Roberto está assistindo aí, boa noite, Roberto. Roseli, obrigado por contribuir. A Miriam de Deus, Felipe assistindo, Reginaldo, Luiz Fabiano, boa noite, Silvia. Bom, gente, então vocês percebem, né? É uma coisa que, na minha opinião, né, até na opinião pública também, você percebe que não existe uma aceitação. As pessoas não concordam com essa data. Yasmin, Yasmin, boa noite. É isso, gente. Então, eu acho que o que fizeram, né, em cima dessa data é triste para o Brasil. E foi mais um passo que a esquerda deu como intuito de querer avançar sua agenda progressista, que não deu certo. Por que eu falo mais um passo? Porque a gente também tem a questão das cotas raciais. As cotas raciais, né, desde 2012 que elas foram aprovadas, elas mostram que, de fato, elas não impactam de uma forma positiva na sociedade. Aí tem a turminha da esquerda, né, que gosta de apontar o dedo na minha cara e falar que eu fui aluno bolsista do ProUni, que eu estudei, né, graças à bolsa do governo. E nessa época eu confesso que eu não sabia, né, sobre esses assuntos, né, a relevância disso, o impacto disso, nem que era instrumento da esquerda, questão de cota racial. Então eu usei mesmo, mas eu fiz parte desse programa. A Yasmin tá aí de prova, e fui aluno que usou cota racial. Mas, Marcos, boa noite, Marcos, beleza? Mas eu posso garantir para vocês, gente, boa parte dos alunos que usaram da cota não tinham capacidade para terminarem, para conseguirem uma graduação. Muitos conseguiram um diploma sem capacidade intelectual, analfabetos mesmo, de não saber escrever, de não saber ler. Eu, por exemplo, né, eu falo isso com toda sinceridade, eu não
eu não tenho orgulho do meu diploma, porque eu percebi que como essas políticas públicas, né, que tem aí o discurso de que vão gerar igualdade, vão democratizar o acesso à educação, elas precatizam a qualidade do ensino. Então elas reduzem o nível de ensino nas faculdades, no ensino médio, para dar acesso para as pessoas. Aí, gente, olha o Chico querendo participar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse é o Chico da Miriam, tá conversando comigo aqui. Então ele concorda também. Então eles democratizam e aí diminuem a qualidade, né? Então nenhum negro precisa de políticas como essa, políticas assistencialistas, né, para que ele possa alcançar seu objetivo. Hoje o mundo está modernizado, o acesso à educação, à cultura, ele já aumentou. A gente consegue, né, por meio de canais no YouTube, televisão, estudar, aprender, né, e se especializar naquilo que a gente quer. Então a gente não tem que ficar recebendo aí bolsa de governo. Nós podemos, por nosso esforço, por nosso mérito, ir atrás. Até porque não é todo mundo que quer estudar, não é todo mundo que quer ter uma faculdade, que quer seguir uma carreira. Muitos se acomodam num trabalho braçal, um trabalho manual. E não tem nada contra isso, né? A pessoa se especializando naquilo que ela faz, tá ótimo. Ô Marcos, obrigado aí pelo abraço de Uberlândia, hein? Obrigado aí, rapaz. O William tá assistindo também. O William, boa noite. Bom, gente, olha isso, o papagaio fazendo sinal de celular. Eu não acredito. Chico hoje tá impossível. Bom, era isso que eu queria falar pra vocês a respeito dessa data, do dia 20 de novembro. Eu acredito que tem muita coisa que a gente precisa avançar, né? E uma delas seria o fim desse feriado. Quem dera, né, se aí nas próximas eleições a gente conseguisse eleger vereadores conservadores na maioria dos municípios aqui do nosso Brasil e extinguir esse feriado aí que não tem noção, não tem sentido nenhum, né? E outra coisa que a esquerda faz, adora enaltecer bandido, enaltecer gente que é da laia deles, que foi genocida, foi terrorista, né? Além do Zumbi dos Palmares, nós temos aí o Nelson Mandela e agora a que nunca morre, Marielle Franco, né? Que também quando esteve em vida, assumindo aí seu cargo como vereadora no Rio de Janeiro, deixava bem claro que defendia aborto, casamento gay, legalização de drogas, né? Tinha envolvimento com tráfico, tinha envolvimento com tudo, a lá é que não prestava. E esses são os símbolos que a esquerda adora enaltecer, né? Homens negros com espírito republicano que contribuíram com o país, esses ficam no esquecimento. Essa é a forma da esquerda fazer o trabalho dela. Isso é proposital, né? Porque eles querem desconstruir. Não pode ter bons padrões na esquerda. Precisam de maus padrões. Porque são esses desregrados que são o exemplo que tem que ser seguido, né? Então, tudo isso é proposital. Por isso que a gente não vê no Dia da Consciência Negra figuras como o Luiz Gama, né? Que na época da monarquia, né? Foi um dos que ajudaram aí a combater, né, a escravidão que existiu. Bom, é isso, gente. Queria dar esse meu recado para vocês, falar que eu não concordo, deixar bem claro aí que eu me sinto totalmente constrangido por essa data, né, quanto negro, e eu acho que os negros também precisam se empoderar. De que forma? Deixar de lado o vitimismo, né? Tem muito negro que ainda tem o complexo de que ele não consegue as coisas por causa da cor dele, que ele não pode ser alguém simplesmente porque a etnia dele, né, é diferente e não é aceita na sociedade. Na minha opinião, a gente tem que encarar a realidade, né? Nós temos, por exemplo, as pessoas que são obesas, que sofrem preconceitos porque são obesas, mas elas têm duas escolhas: ou elas se trancam no quarto e ficam comendo para aliviar a sua tristeza, ou elas encaram a realidade, né, encaram o preconceito e vencem,
né? E a mesma coisa o negro. Ou ele fica se vitimizando, reclamando que ninguém dá oportunidade para ele porque ele é negro, ou ele vai, né, vai prestar um concurso, se mata de estudar para ser o melhor, para mostrar que ele tem capacidade, assim como o branco, assim como o amarelo, como o vermelho, e se torna um exemplo para outros negros, né? E não fica vitimizando, não fica se fazendo de coitado. A gente vive hoje um país que é democrático. Temos sim capacidade, tanto branco como negro, de vencer na vida, de conquistar as coisas. O caminho pode ser mais difícil? Talvez, né? Eu não nego que possa existir um preconceito, né, dos brancos em relação aos negros. Eu não nego isso. Mas a gente também não pode se vitimizar. Eu acredito que nós não podemos, por exemplo, imaginar que um dia o mundo vai ser perfeito e que não vai existir racismo. Por quê? O preconceito é algo natural do ser humano, até por instinto. Ele cria preconceitos, preconcepções sobre determinadas coisas para se proteger. E muitas das vezes a questão da cor influencia. Então isso pode se interferir na nossa vida, nas nossas escolhas, naquilo que a gente almeja, que conflitando com pessoas que tenham esses preconceitos, pode dificultar alguma coisa para o nosso lado. Mas não pode isso ser justificativa para a gente fazer discurso vitimismo, ou criar projeto de lei que beneficia os negros e prejudica os brancos. Então não pode existir isso, né? Nós temos que encarar a realidade e vencer ela. Eu tenho aí 28 anos, ainda sou jovem, já sofri muito preconceito. Por eu ser pobre, por eu morar em periferia, por eu não ter dinheiro, por não andar com tênis de marca, não ter roupa de marca, né? Então, já sofri muito. Mas eu tinha duas opções. Ou ia ficar no meu quarto chorando, me vitimizando, ou ia dar cara pra bater e vencer na vida e mostrar que eu não era mais um. Mostrar que eu sou um ser humano e que eu tenho capacidade. Assim como um branquinho, filho de papai, que mora numa região privilegiada da cidade. Então, na minha opinião, nós temos que mostrar a força do negro, do pardo, do amarelo, do branco, pela competência, pelo trabalho, né? E acabar com essas politicagens aí que sempre segregam o negro, o branco, o amarelo, o indígena, né? Se a gente for analisar a história lá, principalmente do racismo nos Estados Unidos, o combate ao racismo nos Estados Unidos, a gente observa que não foi uma luta de negros contra brancos, por mais que seja isso o que queiram colocar, né, na história. Mas você tinha homens brancos que tinham uma concepção de liberdade, uma concepção sobre a dignidade humana, que eram brancos, né, e que decidiam lutar pelos negros. Então não se tratava de uma questão racial, se tratava de uma questão humana, né? E o pressuposto deles era que toda criatura, né, foi feita por Deus. E todo ser humano que é feito por Deus, ele é igual em liberdade, em igualdade, em liberdade para buscar a felicidade dele, para fazer as suas escolhas. Então foi pautado nisso que negros, brancos, né, versus homens e mulheres saíram às ruas e lutaram aí pela igualdade de direitos entre os brancos e negros nos Estados Unidos. E assim também no Brasil. É só a gente lembrar, quem assinou a Carta de Abolição da Escravatura? Foi uma branca, foi a princesa Isabel, né, ao lado de grandes homens que decidiram também acabar com esse sistema escravagista que já estava ultrapassado em muitos outros países, só que aqui ainda no Brasil tinha quem se beneficiava desse sistema, né? Então nós temos que lembrar disso e separar as pessoas não pela cor dela, jamais. Mas se a gente tiver que escolher quem a gente quer do nosso lado, é pelo seu caráter, é pela sua índole, independente da sua cor. Por quê? A gente tem sim branco também que não presta, assim como tem negro que não presta. Temos sim, gente. Questão de caráter não tem cor, não tem etnia. Então se você pega e fala, vamos defender os negros, tem tantos negros
que fazem coisa errada. Aí você vai falar que o negro é vítima da sociedade? Não, ninguém é vítima da sociedade. Se o cara escolheu fazer coisa errada, ele vai ter que pagar pela consequência dele, independente da cor dele. E se ele for negro, vai fazer o quê? Aí não tem como falar que foi racismo, porque o cara tomou uma atitude errada. E se for branco, tem que ser preso, tem que pagar também, porque questão de caráter não tem etnia, né? A pessoa, quando nasce pra fazer o que não presta, ela vai fazer, seja amarela, vermelha, o que for, né? Eu acho que é isso, gente. Então, eu agradeço aí todos vocês que interagiram aqui comigo. E, gente, vamos conscientizar as pessoas a serem humanas, né? O importante é isso, temos que ser humanos, acima de pensar em consciência negra, acima de pensar em consciência branca ou qualquer outra. Não é verdade? É isso, gente, fica aí meu recado. Boa noite para vocês e que Deus possa nos ajudar, né, nessa luta para ter um país mais democrático, que possa dar acesso para todos e permitir que todos sejam felizes e conquistem os seus sonhos e os seus objetivos. Beleza? Forte abraço, gente. Tchau, tchau.